Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já pintaram cookies? Não? Hoje vocês vão pintar juntinho comigo. Fiz aqui esse desenho de cookies para combinar direitinho aqui ó, com o barradinho desse trilho. Vou jogar vários cookies, uns sozinhos ou de 3 assim, só para completar essa faixa branca aqui desse trilho, tá? E a gente vai pintar juntinhos. O abraço de hoje aqui do canal vai para todas vocês que sempre estão aí presente com mensagens de carinho pro meu trabalho. Então, a todas vocês, um grande abraço, tá? E para pintar esses cookies, vou usar as seguintes cores: areia, camurça, jatobá, cerâmica, o jacarandá e um pouquinho do terra queimada, tá? E também, se precisar, eu vou jogar um pouquinho do mostarda. Então, vamos lá? Aqui, ó, no meu risco, eu fiz também algumas gotinhas de chocolate, tá? Essas gotinhas vai na massa do cookies, tá? E a gente vai fazer depois. Nesse trabalho, não vai fundo. Eu não quero fazer fundo. Eu vou fazer apenas depois de tudo prontinho, tudo pintado. Eu vou fazer aqui, ó, a sombra dos meus elementos, tá? Então, sem fundo dessa vez, tá bom? Eu começo por aqui, ó, pelos cookies, tá? Tá. Olha só, já adiantei aqui esses dois cookies que tá por baixo, mas esse daqui, ó, vamos pintar juntinhos, tá? Pra vocês verem como é que faz. E olha o resultado, gente, como que fica lindo, tá? Então, vamos lá. Ó, no meu pratinho, eu coloco uma gotinha de aquarela silk, pego uma pincelada do areia, uma pincelada do camurça, um pouquinho, ó, só um pouquinho do mostarda, tá? Eu não vou fazer mistura. Eu coloco essa tinta uma perto da outra e venho com o meu pincel, ó, sujo das três, tá? E vou preenchendo aqui, ó, deixa eu tirar a tinta, o meu cookie, tá? Ó. Por que eu coloco essas três tintas uma perto da outra? Pra ficar assim, ó, um lugar meio claro, outro um pouquinho mais escuro, onde pegar mais o camurça, tá? E vou preenchendo todo o meu cookie. Aqui embaixo, ó, nessa parte aqui, ó, onde que ele já vai ficar um pouquinho mais escuro, porque o cookie, ele sempre fica mais moreninho, assim, nas voltas. A massa, na hora que a gente assa ele, a massa cresce, depois diminui, né? Então, aqui, ó, sempre vai ficar mais moreninho, tá? E aqui ainda falta um pouquinho. Então, aqui embaixo, ó, eu não levo a tinta em cima do risco, tá? Só aqui na parte de cima. Agora, eu vou pegar só um pouquinho do meu camurça, ó. E aqui na parte de cima, vou levar, ó, bem em cima do risco, tá? Tá. Feito isso, eu venho com um pouquinho do jatobá, coloco lá no meu pratinho, eu nem limpo o pincel, tá, gente? Vou trabalhar essas cores todas sem lavar meu pincel. E venho aqui, ó, e vou deixando um pouquinho mais moreno, ó. Como eu falei, essa parte aqui fica mais escura mesmo, tá? Ó. E pra cá, ó, quando a tinta, que eu tirar um pouco a tinta do pincel, eu já venho, ó, dando umas pinceladas. Um pouquinho mais do camurça. Um pouquinho mais. E vou escurecendo essa parte aqui, ó. Como eu disse, volta e meia vem com o pincelzinho sujo, dá umas pinceladinhas pra ficar com aquele aspecto de assado mesmo, tá? Uns lugares vai ficar mais escuro, outros mais claro. E venho até aqui, ó, novamente. Tá, agora venho com um pouquinho do cerâmica, bem pouquinha tinta no meu pincel, e vou trabalhar com sujeirinha de tinta. Porque aqui, ó, que tá meio de frente, eu quero escurecer um pouquinho a mais, ó. É onde que mostra essa beiradinha um pouquinho mais de frente, tá? Aqui, ó, onde que fica mais moreninho. Gente, tem cookies de várias cores, tá? Depende muito da receita e da farinha, tá? Até quando a gente faz de chocolate, ele fica todo escurinho, tá? Quando coloca na massa, chocolate não, acho que é cacau que põe, daí ele fica mais escuro, tá? Eu tô seguindo aqui a minha foto de referência, que é uma receita que eu fiz aqui em casa, tá? Então,
os meus, ó, fica mais ou menos dessa cor, ó. Agora, eu pego novamente um pouquinho do mostarda, aquela misturinha que eu fiz, e dou umas pinceladinhas, ó. Notem, gente, que tá ficando, ó, meio manchadinho mesmo. É exatamente esse jeito aqui que é pra ficar, tá bom? Tá, deixa eu só completar esse pedacinho que ficou faltando, ó. Sempre é necessário tampar bem aqui a trama do meu tecido. Agora, eu vou mudar de pincel. Vou pegar um pincel um pouquinho menor. Venho, ó, com o jacarandá. E um pouquinho do terra queimada. Pra mim fazer aqui, ó, as gotinhas de chocolate, tá? Pego essas duas cores juntas e venho, ó, pintando as gotinhas, ó. Eu faço algumas com pontinhas, outras não, tá? Porque vai no forno, daí a pontinha derrete, tá? Já fica mais quase que uma bolinha mesmo. Vou preenchendo, ó, todas. Algumas fica meio de lado, tá? As gotinhas de chocolate vai na massa, ó, do cookies. Então, tem algumas, ó, que fica só de ladinho assim, tá? Ó. E vou preenchendo aqui todas, ó. Mais uma meia inteira aqui. Aqui, ó, vou fazer uma meio de lado. Aqui, ó, também. E na massa, às vezes, aparece umas um pouquinho por baixo, tá? Um pouquinho de massa cobriu, ó. Então, a gente deixa assim, ó, manchinhas, ó. Olha só, com o terra queimada e o jacarandá, que são manchinhas, onde tem um pouquinho de massa e a gotinha tá lá por baixo, tá? Ó, aqui eu vou fazer mais uma. Vou fazer um aqui também, ó. Vou fazer, ó, um aqui. Tá, deixa esse pincel. Venho com o pincel 0. Eu vou usar esse pincel aqui, ó, ele é pra pintura de aquarela, arredondado, tá, ó. Eu achato, assim, ó, o pelo dele. Aí, eu pego um pouquinho do jacarandá, uma pinceladinha do jatobá, coloco junto no aquarela silk, pra ficar mais diluído, tá? Limpo o meu pincel, deixo ele achatadinho e vou fazendo aqui, ó, quando a gente assa o cookies, ele fica com trincadinhos aqui, ó, na parte de cima, né? Então, eu vou fazer os trincadinhos aqui, ó, dessa massa. Olha só. Vários trincadinhos, tá? E daí, esses trincadinhos aparecem pra mim, ó, mais escuro. E vocês já vão entender o que eu tô fazendo, tá? Ó, faço alguns trincadinhos. Aqui, ó, também. Faço pequenos, grandes, tá? Vários trincadinhos, ó. Alguns, ó, eu faço um pouquinho maior, tá? Alguns trincadinhos, ó, vou deixar um pouquinho maior. E continuo fazendo aqui, ó. Esse aqui eu vou reforçar também um pouquinho mais, ó. Tá, deixa esse pincel, vem com o pincel número 2, da 421. Agora, gente, eu vou trabalhar com as cores que eu dei a primeira mão de tinta, tá? Que foi o camurça,
o areia e um pouquinho, só uma pinceladinha do mostarda. Por quê? Pego a tinta, limpo bem o meu pincel de um lado e venho aqui, ó, do lado desses trincadinhos que eu fiz, pra mim dar esse efeito aqui, ó. Daí fica parecendo mesmo que a massa trincou, ó, e ficou aquela valetinha. Vou fazendo isso, ó, por tudo, tá? Ó, sempre dando pinceladinhas pra ficar manchadinho e dar a textura de massa mesmo. Aqui, ó, em volta daquela massinha, eu passo daquela gotinha que tá lá por baixo, eu passo o pincel bem suave, tá? E continuo aqui, ó, fazendo ressaltando, né, essas fissuras aqui, ó, que ficou, tá? Os trincados que a massa faz, tá? Ó, vou fazendo todos, ó, e volta e meia eu dou algumas pinceladinhas, tá? Pra ficar manchadinho mesmo. Vou pegar aqui um pouquinho mais do areia. Em volta aqui, ó, de onde eu fiz as gotinhas, eu venho aqui, ó, com um pouquinho do camurça e coloco um pouquinho de massa, ó, em cima dela, pra dar a impressão que uma parte dela tá lá dentro da massa, tá? Mais um pouquinho. Venho aqui, ó, nessa daqui também. E olha que efeito, ó, bacana que fica. E continuo, ó, ressaltando os trincadinhos. Faço de um lado, depois viro a mão, viro meu pincel. Viro a mão não, né? Viro o meu pincel. E venho do outro lado, ó, pra fazer, tá? Viro o pincel, vou do outro lado, ó. Pra ficar, ó, trincadinhos mesmo. Faço em tudo, ó. Sempre dou umas batidinhas e continuo. Aqui, ó, reforço com a massa, com o camurça, né? Essa gotinha que tá de lado, tô pegando um pouquinho mais de camurça pra pôr aqui na minha mistura. Aqui, ó, também, ó, reforço pra dar a impressão que a gotinha, ó, tá lá dentro da massa. Venho aqui, ó, nessa daqui, vou fazer a mesma coisa. Aqui, ó, vou reforçar ainda mais essa daqui. Venho aqui, ó, do ladinho e vou fazer o mesmo nessa daqui, ó. Continuo, ó, aqui também. E continuo aqui, ó, ressaltando esses trincadinhos. Sempre dos dois lados, tá? Aqui, ó, dou umas pinceladinhas. Aqui também, ó, vou jogar um pouquinho de massa ali, ó, em cima da gotinha. Essa daqui, ó, ela já tá na parte um pouquinho mais escura, né? Então, eu venho, ó, com o jatobá e coloco, ó, um pouquinho de massa aqui, ó, em cima dela também. Essa daqui, ó, a mesma coisa. Pego um pouquinho do jatobá, limpo um lado do meu pincel e coloco, ó, um pouquinho de massa em cima dela. Desse lado aqui, dessa, ó, vou fazer a mesma coisa. E aqui, ó, na parte de baixo aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa com esses trincadinhos, tá? E vou fazendo, ó, em todos. Termino aqui, ó, com os trincadinhos. Dou algumas pinceladinhas também com o jatobá, ó, pra dar... Sabe aquela impressão que alguns lugares, ó, assou mais do que o outro, ficou um pouquinho mais tostadinho? Então, eu faço isso com o jatobá, em alguns pontinhos, ó. Volto com um pouquinho do cerâmica, bem pouquinha tinta no meu pincel, pra me dar uma reforçadinha, ó, aqui. Tá, volto com aquele pincel que eu fiz os trincos ali da massa, os trincadinhos da massa. Venho, ó, com um pouquinho do jatobá e posso dar, ó, uma luz aqui nessas gotinhas, ó.
nessa aqui, ó. E aqui, ó. Bem pouquinho. Aqui, gente, ó, olha só, essa parte mais escura que eu fiz aqui, ó, pra sobrepor um cookies. Esse cookies que tá por cima, pra deixar aqui, ó, um pouquinho mais escuro, eu usei um pouquinho de sépia, tá? Ó, e tô repassando aqui, ó, pra ficar um pouquinho mais forte, tá, ó? Aqui, ó, dessa maneira. Aqui, ó, na parte de cima, vai aparecer bem pouquinho, ó, pra mim, essa sombra, tá? Essas gotinhas, gente, eu vou usar a mesma cor que eu usei pra fazer aqui, ó, que é o jacarandá e o terra queimada, tá? Olha só, já adiantei 3 gotinhas, mas deixei, ó, essas duas aqui. Essa tá só o fundo dela, ela tá virada pra lá, então não aparece a pontinha. E essa daqui, ó, tá de ladinho, pra gente fazer juntinhos, tá? Então, eu venho, ó, com jacarandá, tinta bem na ponta do pincel e vou chegando a tinta, já fazendo um contorno bem em cima do risco, tá? Ó, tá, fiz até aqui com jacarandá, essa parte aqui é onde que vai pegar a nossa sombra, né? Então, ela vai ficar um pouquinho mais escura ainda. Então, eu venho, ó, com terra queimada, tá? Preencho. Ó. Talvez para vocês no vídeo não dê muita diferença, parece só uma parte escura, mas assim, quando põe junto, dá uma diferença bem boa, tá? Então, ó, venho nessa daqui, também com jacarandá, ó, pinto até mais ou menos a metade, limpo o meu pincel e venho, ó, com terra queimada, tá? Eu vou fazer ela um pouquinho oval, tá? Porque as gotinhas não são bem certinhas, né? Então, eu vou fazer ela aqui, ó, um pouquinho oval, tá? E pronto. Agora, ó, pega uma pinceladinha do cerâmica e eu vou deixar, ó, aonde pega a minha luz, aqui, ó, um pouquinho mais claro, ó. Dou uma clareada com o cerâmica. Tá, limpo o meu pincel. Volto para aquele pincel que eu usei para fazer os trincadinhos ali. Um pouquinho, uma pinceladinha do jatobá, ó. Eu dou uma luz, ó, nessas gotinhas. E aqui, ó, só sujeirinha, ó, pra fazer como se fosse, né, a contraluz, ó. Aqui, ó, também. Aqui eu vou ajeitar um pouquinho, puxar lá pra cima. E aqui, ó, sujeirinho. Sempre quando a gente... quando o negocinho reflete luz, quando o elemento reflete luz, do lado ao contrário, ou a gente coloca luz mesmo, ou a contraluz, ou um pouquinho de claridade com um tom mais claro, que é pra fazer a contraluz, tá? Ó, feito isso, agora a gente vai fazer a sombra aqui dos elementos, tá? Tá, pra fazer a sombra aqui, ó, eu vou usar um pouquinho do cinza claro. Se eu ver que fica muito clarinho, aí eu escureço um pouquinho com cinza chumbo, tá? Ó, começo aqui, ó. Lembra que a minha sombra já pegou aqui, ó. Ó, vem daqui. E eu trago ela até aqui, ó. Mais um pouquinho do cinza claro. Aqui, ó, chego bem no meu elemento. Já vem nesse aqui, ó. Tô usando o pincel número 2 da 454. Eu vou até trocar esse pincel. Vou vir, ó, pro número 2 da 421. Mais um pouquinho do cinza. Tinta bem na pontinha do pincel. Eu quero contornar aqui, ó, sem entrar no meu elemento. Com cuidado aqui, ó, porque já vai pegar, ó, a minha sombra.
bem próximo, aqui vai até chegar, ó, nas gotinhas, tá, ó. Viro o pincel, vou levando a sujeirinha, ó, até na gotinha, com cuidado para não entrar, não puxar a tinta, ó. Tá, fiz aqui, vou puxar, ó, um pouquinho, ó. Posso voltar naquele pincel da 4, 5, 4, que é esse amarelo, só pra mim esfumar aqui, ó, sumir, ó, fazer a junção dessa sombra, ó, aqui no meu tecido. Olha só, dessa maneira. Aqui também, ó. Volto pro pincel da 4, 2, 1, pra mim contornar aqui, ó, e trazer, ó, a sombra até aqui. E vou fazer essa mesma sombra aqui, ó, nas gotinhas. Aqui, gente, ainda vou acrescentar um pouquinho do cinza chumbo, porque eu preciso deixar essa sombra próximo dos cupcakes um pouquinho mais escuro, tá? Eu achei que ficou muito claro, então aqui, ó, eu venho, ó, escurecendo, só vou escurecer mesmo aqui, ó, com um pouquinho do cinza chumbo, olha só. E isso, ó, faz com que o final, o contorno aqui do cupcake, fica um pouquinho mais visível, fica mais bacana, tá? Volto aqui, ó, também vou escurecer um pouquinho. Só aqui, ó, só pra fazer o contorninho mesmo, e já volto, ó, esfumando, tá? Já venho, ó, nas gotinhas, vou fazer nessa daqui, ó, começo aqui com bastante cuidado e puxo, ó, aqui só um pouquinho. Volto naquele pincelzinho da 4, 5, 4, só pra mim, ó, puxar a sombra um pouquinho. Aqui, ó, coloco aqui e ela vai pegar, ó, junto com essa outra, ó. Com bastante cuidado, porque a tinta ainda tá molhada, o meu trabalho aqui ainda tá, ó. Esse daqui também. Puxo aqui, ó, um pouquinho. E já venho, ó, com o outro pincel pra dar uma puxadinha, ó. E esfumar. Mais um pouquinho. Agora, essa daqui, ó, coloco, ó, a sombra e ajeito aqui, ó, mudo de pincel pra esfumar. Essa daqui, ó, como ela tá de pé, então ela vai ficar, ó, um pouquinho maior, tá? E finalizando, ó, venho nessa daqui e vou fazer, ó, a mesma coisa. E essa daqui, ó, a sombra, ó, vem até na outra. Mudo de pincel. Aqui, ó, só dei uma manchinha por causa da pontinha dela. Só ajeitando aqui mesmo, ó. Olha só, com o pincel número 2, um pouquinho do jatobá, aqui, ó, pertinho da sombra, um pouquinho, não em cima do risco, tá, gente? Depois do risco, ó, eu dou uma pinceladinha pra mostrar melhor o desenho das gotinhas, tá? E olha, o nosso trabalho já vai ficando dessa maneira. Olha só, terminei o outro lado do trilho, nas duas pontas fiz igual e ao meio, olha, fui jogando cookies, tá? Joguei um maiorzão aqui no meio, um pouquinho menor e as pontas, como eu disse, fiz igual, tá? Não tem como eu mostrar ele inteiro aqui pra vocês, mas ficou, ó, dessa maneira, tá bom? E o trabalho todo concluído fica dessa maneira. Lembrando que se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, gostou desse vídeo, assista também os outros. E se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigada. Peço a todos que comentem, compartilhem, ativem o sininho para receber notificações de vídeos e dicas de pintura que são semanais. O risco desse trabalho fica no início do vídeo, então basta pausar e copiar para fazer juntinho comigo. Aqui na descrição do vídeo também você encontra o link para o meu curso de pintura em tecido, tá? Para quem quiser aproveitar,
fazer pinturas lindas juntinho comigo, tá bom? A todos, meu muito obrigada. Um beijão e até o próximo vídeo.